Neste vídeo eu vou falar em detalhes sobre o processo de escalar o time de vendas. Como contratar, como treinar, como fazer a gestão, como definir bonificação e como montar um processo eficiente, para que você possa finalmente escalar do jeito certo as vendas dentro da sua empresa. Meu nome é Lucas Puerto, eu estou há 8 anos no mercado digital, 6 deles como CEO, hoje CEO da Palur, uma aceleradora de negócios digitais que tem 14 empresas no seu portfólio. E ter time de venda forte foi um ponto essencial para que a gente conseguisse se manter relevante no mercado. O primeiro ponto é sobre contratação e seleção de vendedores. A característica mais importante para contratar um vendedor é sua capacidade de ser treinado, em inglês que eles chamam de coachability. Você deve encontrar alguém que seja capaz de receber feedback sem ego. Se a pessoa melhorar na segunda tentativa, a pessoa pode ser treinada. Outros pontos importantes na contratação, a capacidade de escutar. Saber vender é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Outro ponto é a inteligência. Se a pessoa não parece inteligente para você, ela também não vai parecer inteligente para o seu cliente. E o outro ponto é entender sobre a ética de trabalho daquela pessoa. Então, aquela pessoa que está buscando proativamente a missão da empresa com alto grau de energia e atividade diária. E por último, entender os resultados daquela pessoa como vendedor. E o melhor jeito de você entender como essa pessoa se comportava e entregava no trabalho anterior é buscando referências. Ou seja, conversando com pessoas que já trabalharam com a pessoa que você está fazendo o processo seletivo. Então, partindo do pressuposto que são 4 características importantes: capacidade de ser treinado, curiosidade, inteligência e ética de trabalho, você poderia perguntar para quem trabalhou com ele. Você poderia classificar essas características da mais forte para a mais fraca para este candidato? E por que essa pessoa classificou na ordem que ela fez? Dessa maneira você consegue entender de quem realmente trabalhou com a pessoa, como essa pessoa entrega com relação a essas características. E teve um livro que foi muito importante para eu entender como realmente formar times de vendas de alta performance. E esse livro se chama The Sales Acceleration Formula, do Mark Roberg. O Mark Roberg era o diretor de vendas do HubSpot e ele ajudou a levar a empresa de 0 até os 100 milhões de dólares. Inclusive, esse livro foi lançado em português. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser comprar. É um livro muito bom, um dos melhores que eu já li sobre montar time de vendas. E ele desenvolveu uma abordagem metódica para tentar identificar e avaliar as características dos candidatos. Então ele fazia isso de uma maneira para que ele conseguisse replicar esse processo várias e várias vezes. Então ele entendeu quais eram as características mais importantes e ele buscava sempre essas características de uma maneira que fosse replicável e escalável. E uma das maneiras que ele recomenda buscar bons vendedores é através do LinkedIn, porque geralmente essas pessoas já estão empregadas. Então ele buscava essas pessoas e trazia para o time dele. E é justamente onde eu busco também. E obviamente não adianta nada você simplesmente trazer bons vendedores para o seu time. Você precisa conseguir fazer com que esses vendedores fiquem no seu time, ou seja, a retenção é super importante e eles precisam ter um tipo de atenção e suporte. E as pessoas que estão performando abaixo, elas devem ser treinadas ou substituídas para manter justamente uma cultura de alto desempenho. E um ponto que eu aprendi com o Alex Hormozzi é que ele fala que o conhecimento de produto para um vendedor, ele é superestimado. Então, muito mais do que conhecer exatamente o produto, as características, é entender para quem você está vendendo. Se você se concentrar muito mais no quem você está vendendo e não o que, você tem muito mais chance de fazer com que a pessoa queira comprar com você. E por que isso acontece? Porque o vendedor ele tem que entender os problemas da pessoa que ele está vendendo com muita profundidade. Se você conseguir explicar a alguém exatamente o problema que ela está passando, ela vai comprar tudo que você tiver. Porque ela vai acreditar que você entende exatamente o ponto que ela está. O segundo ponto para realmente montar um time de vendas de alta performance é a parte de treinamento e desenvolvimento. Assim que a pessoa entra na sua empresa, você precisa ter um processo bem definido de onboarding. De 14 a 30 dias é o que eu recomendo. Essa pessoa ela precisa passar esse período ouvindo ou assistindo boas chamadas de vendas e participar também de role plays, onde você vai fingir que você está realmente atendendo e vendendo para algum cliente. E o que o Mark fez no HubSpot, que ele conta no livro, é que justamente a parte de treinamento era super padronizado. Dessa maneira ele conseguia aumentar a consistência e a eficácia do processo de entrada daquela pessoa que estava começando no HubSpot. E um ponto que o Mark também recomenda é fazer com que o vendedor entenda cada vez mais sobre o dia a dia do cliente. Isso vai tornar ele muito melhor e entender exatamente as dores desse cliente. No HubSpot, os novos contratados eles ficavam imersos em atividades como blogs e gerenciamento de mídia social. E fazer o roleplay, ou seja, você realmente fazer a pessoa passar por um processo de venda, mesmo que fictício, é importante para entender se essa pessoa melhora com feedback ou não. Melhorar com feedback é essencial para que realmente esse vendedor consiga ter alta performance. E se mesmo fazendo o processo de onboarding, mesmo fazendo roleplay, ou seja, treinando essa pessoa, a pessoa não performar, ela precisa ser desligada. Dessa maneira, você consegue manter uma cultura forte e de alto resultado.
E antes de falar o terceiro ponto, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. Dessa maneira meu vídeo chega em muito mais gente. O terceiro ponto é você entender como fazer a parte de gestão de vendas e liderança. O primeiro ponto que eu recomendo é essencial para você ter uma gestão de vendas eficaz, fazer reuniões regulares e estruturadas 1 a 1 com cada um dos seus vendedores. E nessa reunião 1 a 1, é importante primeiro entender como estão os resultados desse vendedor. Vamos dizer que ele tem uma meta de vender 100 mil reais por mês. E aí tem 3 opções. Ou o vendedor vai estar abaixo da meta, ou ele vai estar exatamente em cima da meta, ou ele vai estar acima da meta. Ou seja, ele está vendendo mais do que ele precisaria vender. Então o primeiro ponto é entender se essa pessoa está batendo ou não essa meta. E aí se o resultado da pessoa estiver abaixo, é importante entender o pipeline dessa pessoa. Ou seja, se o pipeline estiver saudável e tiver um volume e movimentação de oportunidades, essa pessoa realmente tem uma possibilidade de bater essa meta. E o que é o pipeline exatamente? São as próximas reuniões que essa pessoa tem, esses encontros com clientes, né? Então é entender os próximos passos que essa pessoa tem para conseguir trazer novas vendas. Se essa pessoa não tem calls marcadas, se ela não tem ligação, se ela não está conversando com pessoas, ela não vai bater a meta. Então entender esse pipeline é importante para entender se a pessoa está indo no caminho certo ou não. E se o pipeline estiver bom, ou seja, tiver oportunidades suficientes para bater as metas nos próximos meses, você pode simplesmente acabar essa reunião. Agora, quando o pipeline não tá bom, você precisa entender e entrar nas atividades desse vendedor. Então você tem que pedir para ele pegar o calendário. Qual foi a quantidade de atividades que ele teve naquele mês? Quantas reuniões ele teve? Como que vai ser a próxima semana? Como vai ser a semana seguinte? Você tá realmente atingindo os níveis de atividade que você se comprometeu a atingir? E aí você precisa entender o que exatamente esse vendedor tá fazendo para realmente conseguir preencher esse pipeline e colocar as vendas de volta nos trilhos. E você como gerente, é importante passar para o vendedor que você tá ali para ajudá-lo. Se tiver algum bloqueio, algum ponto importante que tá travando as vendas dele, você pode realmente ajudar e entrar ali. Então aqui a ordem é importante. Primeiro você vê os resultados. Se os resultados estiverem abaixo, você vai olhar o pipeline. Se o pipeline estiver abaixo, você vai olhar as atividades. E geralmente você vai ter uma ferramenta de CRM onde você vai conseguir avaliar esse pipeline. Ou seja, quantas reuniões esse vendedor marcou, quantas calls ele marcou, quantas ligações ele está atendendo. Dessa maneira você vai conseguir entender se essa pessoa vai ter resultado ou não. E o seu papel como gestor desses vendedores é justamente entender quais são os pontos importantes que eles precisam desenvolver e ajudar efetivamente como um coach a essas pessoas a melhorarem nesses pontos. E se você for transformar um vendedor em gerente, é importante que essa pessoa precisa ter experiência real em gestão antes da promoção formal. Então se essa pessoa estiver preparada para o papel, ela tem muito mais chance de performar bem como gerente. E você como gerente, é importante que você revise as chamadas de vendas, anotando detalhadamente os pontos que a pessoa precisa melhorar. E priorizar as áreas de maior impacto. Não adianta você passar para o vendedor 15 coisas que ele precisa melhorar. Quais são os 2, 3 pontos no máximo que ele deveria focar em melhorar na próxima call. E o último ponto é você pensar quais são as objeções comuns que sempre aparecem nessa venda. Preciso pensar mais sobre isso é muito caro, são coisas que sempre vão aparecer. Deixar a pessoa realmente preparada para esses momentos é muito melhor do que simplesmente esperar que essa pessoa performe durante realmente a ligação. O quarto ponto sobre como montar um time de vendas realmente efetivo é sobre compensação e motivação. O primeiro ponto é que plano de bonificação, ele sempre deve ser muito simples, alinhado com o objetivo da empresa e sempre oferecer recompensas imediatas. E um ponto a ressaltar é que plano de bonificação, ele sempre vai direcionar comportamento desejado. Então, por exemplo, se o vendedor, ele tem que devolver a comissão quando um cliente pede reembolso, isso vai fazer com que ele tente empurrar menos vendas para novos clientes. Se ele souber que necessariamente ele vai ter que devolver esse dinheiro, ele não vai forçar um cliente a entrar sabendo que ele vai devolver depois. Os planos de bonificação mais eficazes são os planos que são projetados para motivar comportamentos certos. Os planos que são muito igualitários ou que não recompensam o desempenho superior podem levar à complacência e à falta de motivação. Ou seja, quem performa muito bem não vai se sentir muito motivado a dar um gás extra. A compensação variável atrelada aos resultados é fundamental. Se você quer criar um time de vendas de alta performance, você precisa celebrar o sucesso nas vendas. Uma cultura de venda saudável, ela celebra as vitórias, reforçando o valor dos vendedores e suas contribuições. Esse reconhecimento ajuda a manter o ambiente positivo e enérgico que impulsiona ainda mais o sucesso. Então você pode ter um sininho, você pode ter uma música, você pode mandar uma mensagem no chat, se sua empresa for home office. Dessa maneira você faz com que todo mundo fique mais motivado a cada venda que acontece. Um outro jeito de você manter uma cultura forte e manter as pessoas motivadas é usar o depoimento de clientes satisfeitos para motivar a equipe e reforçar a importância de ajudar esses clientes. Quando você consegue estabelecer esses padrões de excelência desde o início, você consegue manter uma cultura de alta performance. E falando sobre o quinto e último ponto, que é de estratégia de vendas e processos,
é essencial você entender como que é a jornada desse seu comprador, ou seja, por onde ele passou até chegar no seu produto. Então é importante entender que você precisa treinar os seus vendedores para eles serem cada vez mais prestativos e consultivos. Hoje funciona muito menos aquele vendedor super agressivo com um comprador cada vez mais moderno. E quando você tem uma quantidade de interessados ou leads muito maior do que você consegue atender, você precisa usar ferramentas de qualificação como o Bunch para conseguir focar nas pessoas que realmente são mais promissoras para a venda. E o que significa o Bunch? O B é de budget ou orçamento. Significa que o vendedor já validou junto ao cliente que o valor gerado pela sua solução, pelo seu produto ou serviço que você vende, é maior do que o que ele custa e que o orçamento que ele tem é realmente acessível para aquele cliente. Então, por exemplo, quando a gente vende a nossa mentoria Craft Blue, a gente pergunta para a pessoa quanto que ela fatura. Então, entender exatamente quanto ela fatura ajuda a gente a entender se esse lead é mais qualificado ou não. O A do Bunch significa autoridade, ou seja, quem que é aquela pessoa que é responsável por definir o orçamento. Às vezes vai ser o chefe da pessoa que você está conversando, às vezes vai ser o marido, a esposa. Então, é entender exatamente quem toma a decisão naquele processo de compra. O N é a necessidade. Significa que o vendedor ele entende a meta que o comprador está tentando alcançar ou o problema que o comprador potencial está tentando resolver. Então, realmente, garantir que essa pessoa quer o que você está vendendo ajuda muito no processo de vendas. E o T é de tempo. Significa entender se essa pessoa realmente quer resolver esse problema agora ou mais para frente. Então, para você realmente conseguir montar um time de vendas de alta performance, você precisa aprender a contratar cada vez melhor. Isso vai se tornar basicamente um superpoder. Se você quiser aprender o exato processo que eu uso para contratar até hoje, clica nesse vídeo, assiste lá, que eu garanto que você vai melhorar seu processo.